fala aqui é Anderson Biscaia, sou diretor comercial da Eight Soluções. Iniciamos aqui um webinar chamando Talk Cloud. Começo aqui com essa mensagem. Mais de 600 mil empresas, pequenas e médias, no Brasil, tiveram que fechar as portas, né, por causa do coronavírus. Dentre delas, 9 milhões de pessoas perderam emprego. Isso aqui é uma pesquisa realizada pelo Sebrae, né, publicada pela CNN Business. Conforme o Sebrae, 10,1 milhão de empresas pararam de funcionar durante a pandemia, sendo 2,1 milhões por decisão da empresa enquanto a paralisação. É um cenário que a gente está vivendo hoje. A gente entra esse webinar colocando isso como um contexto para a gente. E o webinar aqui ele tem a ideia de a gente falar um pouquinho sobre tecnologia, né? Nós temos aqui os convidados, que é o Guilherme de Assis Brasil. O Guilherme, ele tem aí mais de 25 anos de experiência no mercado de tecnologia de informação, tendo vivenciado vários projetos de alta complexidade, trabalhou em diversos segmentos do setor, incluindo prestação de serviços especializados de infraestrutura, IT outsourcing e desenvolvimento de hardware e software. Possui ainda grande experiência em gestão de equipes técnicas multidisciplinares, modelos de negócio de software como serviço. Atualmente é diretor de tecnologia na Softplan, além de investidor e mentor na UOL Aceleradora de Startup. Guilherme, bom dia, muito obrigado aí pela tua participação, obrigado por fazer parte aí desse Talk Cloud. Obrigado pelo convite. Conosco também está o Matheus. Matheus tem mais de 20 anos de experiência profissional no mercado de TI, formado em ciência da computação, mestrado em gerência e segurança de redes, MBA em gerenciamento de projetos, GBA em inovação e transformação digital. Longa experiência na execução de projetos utilizando tecnologias inovadoras, otimização de custos dos serviços, simplificação de processos, transformação da experiência do cliente, criação de novos modelos de negócio, aumento da produtividade e eficiência operacional e em projetos de transformação digital. Atualmente, Matheus lidera a área de TI e inovação da PG+. Matheus, bom dia, obrigado também pela tua participação aqui com esse nosso bate-papo. Bom dia, muito obrigado, Sky, pelo convite. Prazer estar compartilhando um pouco de conhecimento com esse grupo. Maravilha. Nosso outro convidado também, Marcos Paraíso, já atuou como executivo em áreas de hardware, software, serviços de solução ao longo da sua carreira na IBM. Liderou ações com clientes no Brasil e na América Latina. Nos últimos 5 anos, dedicou-se ao desenvolvimento de negócios de cloud pública da IBM e, desde 2016, lidera a área de TI, lidera a área de cloud, da IBM Brasil. Paraíso, muito obrigado pela tua participação, obrigado por fazer parte aí desse bate-papo. Bom, conforme a gente colocou lá no início, né, contextualizando aqui o cenário, a gente está vivenciando hoje, as lives estão sendo algo normal agora, né, seja algo muito comum, lives acontecendo a todo instante, reuniões remotas acontecendo a todo instante, justamente porque as pessoas hoje estão trabalhando de forma home office, né, e em função da pandemia, algumas coisas aconteceram na nossa economia. Então, no início aqui do nosso webinar, eu contextualizei sobre alguns dados, né, extraídos de uma pesquisa feita pelo Sebrae e publicada pela CNN Brasil, Business, né, com informações sobre a economia, empresas que se fecharam, pessoas que perderam seu emprego, mas muitos outros negócios também acabaram surgindo aí nesse meio da pandemia. Bom, olhando agora esse aspecto, a ideia aqui é a gente fazer um bate-papo, né, com as lideranças que nós estamos aqui, sobre justamente desafios, benefícios da tecnologia, como é que a transformação digital realmente teve evidências, né, e teve benefícios dentro do atual
cenário econômico que nós estamos vivendo. Então, Guilherme, eu começo com você, perguntando aí quais desafios, barreiras que você encontrou, né, na adoção de uso da tecnologia, na adoção de cloud, e que benefícios essa tecnologia trouxe para a tua atuação e para a tua área de negócio. Legal, legal. Novamente, obrigado pelo convite. Bom dia aí, Marcos, Matheus, todo mundo que tá com a gente. Cara, eu sempre vejo da seguinte maneira, para cada tipo de empresa, obviamente, tem desafios ou barreiras específicas, né? Talvez o que a gente pense para uma empresa de tecnologia, como é o meu caso, a Softcom aí tem 30 anos já de mercado, tem focado especificamente em software de gestão para algumas áreas, mas no caso específico de empresa de tecnologia, e aí falando da experiência nossa, eu acho que o desafio está muito ligado a como é que você porta toda a complexidade que você tem de um ambiente de desenvolvimento de software para fora de casa, né? Geralmente você tem uma estrutura que ela vai se tornando complexa ao longo do tempo, times distribuídos, a gente tem uma empresa de porte grande, né? São 1.900 funcionários. Então, acho que o primeiro desafio, eu não vou chamar de barreira, mas acho que o primeiro desafio está em como é que você cria um processo para portar toda essa estrutura que você tem, que geralmente é muito integrada, para fora de casa. E uma outra coisa que é interessante é que, em geral, a gente, quando está olhando para o ambiente on-premise, a gente olha em ciclos financeiros um pouco mais estanque, né? Você pensa num processo de crescimento, pensa num mecanismo de investimento, faz aquele investimento e aí você aproveita, vamos dizer assim, aquela infraestrutura que você investiu ao longo do tempo. Então, acho que o outro desafio é você quebrar um pouco essa leitura e trazer para uma visão de como é que você realmente passa a consumir aquela infraestrutura que está, a partir desse momento, fora de casa, numa lógica um pouco mais diferente, né? Pensando um pouquinho mais na questão da elasticidade. Então, quando eu olho para uma empresa de tecnologia, eu vejo muito mais desafio do que barreira, né? Então, essa questão, acho que não existe efetivamente uma barreira, a não sei que você tenha alguma limitação realmente física, de algum local que não tem acesso a telecomunicações mais fácil, mas eu não consigo ver necessariamente uma barreira, eu vejo mais esses grandes desafios. Por outro lado, quando a gente está falando de benefício, aí eu vou ser muito curto, porque eu acho que senão eu poderia ficar aqui horas e horas falando sozinho sobre benefício, mas para mim o principal deles está na questão da flexibilidade, né? De você poder trocar a tecnologia com uma velocidade maior, experimentar coisas com um custo razoavelmente baixo, né? Com pouco investimento você consegue fazer um processo de experimentação. No nosso caso, novamente, como empresa que desenvolve software, isso é fundamental. Eu diria que o principal benefício está nessa questão dessa flexibilidade. E um outro ponto é foco, né? Eu costumo dizer que, cara, a gente tem cada vez mais se tornando ambientes complexos tecnologicamente, então não adianta a gente querer olhar para todas as coisas. Então, foco é importante. No nosso caso, a gente é empresa de software, faz software de gestão, o nosso foco é o software e não a infraestrutura. Então, acho que um outro benefício importante é você manter o foco naquilo que é mais importante para o teu business. No nosso caso, é o software e não é a infraestrutura. Acho que seria um resumo, assim, do que eu acredito. Legal. Bacana, Guilherme. Esses são, acho que, grandes ações aí para a gente ganhar no uso, né, foco e ganhar as atividades. E eu faço a mesma pergunta para o Matheus aqui. Matheus, para você, como é que foi os desafios e como é que e os benefícios, né, para o uso da tecnologia, principalmente agora dentro desse cenário que a gente está vivendo? Perfeito, Biscaia. Bom, Anderson, se permitir, eu queria dividir essa opinião ou resposta aí com dois cenários, tá? Um cenário um pouco mais generalista, né, olhando o mercado aí e apenas complementando ou colaborando com a colocação que o Guilherme fez, né? Acho que uma maneira geral, quando a gente olha o mercado, eu ainda sinto uma certa resistência, né, quanto a alguns fatores, né, como segurança, como sistemas legados, ou mesmo a questão da limitação de orçamento, né? Quando a gente fala de segurança, por incrível que pareça, questões de segurança e conformidade ainda são considerados por alguns barreiras para a adoção da nuvem. E o maior desafio, eu acredito, ser superar realmente essa percepção persistente de que a nuvem é inerentemente menos segura
do que um ambiente on-premise, por exemplo, né? Quanto aos sistemas legados, a nuvem, realmente, ela exige, de fato, uma abordagem muito mais estratégica e criteriosa, né, na implementação, na adoção, e isso se complica ainda mais quando a organização ela acaba tendo muitos sistemas legados. E o outro fator é a questão de orçamento, né? Qual é a organização hoje que não está pedindo para os seus departamentos de tecnologia fazerem mais com menos, né? E uma mudança para a nuvem pode parecer, em primeiro momento, cara, né? Quando uma organização provavelmente já investiu uma quantia significativa de capital e despesas operacionais, não apenas na infraestrutura atual, mas também em profissionais. Olhado uma visão que eu tenho um pouco mais do mercado, eu queria agora complementar com uma visão que nós passamos dentro da PG+, né? Hoje, grande parte das nossas aplicações, elas estão em nuvem, dentro da PG+, né, no caso, em ambientes virtualizados. Apenas dos serviços menos críticos e algumas aplicações legadas, a gente mantém num ambiente on-premise. E nós não levamos todo o nosso workload para a nuvem por uma decisão muito mais de negócio, né? E esse foi exatamente um dos primeiros desafios que nós tivemos lá atrás, no passado, que foi avaliar qual é o melhor modelo que se adapta para o nosso negócio. Híbrido, multi-cloud, on-premise, enfim, né? Eu acredito muito que a gente tem que olhar para a nuvem como uma estratégia de negócio, tá? Hoje, avaliando o core business da PG, nós somos uma empresa, eu considero multi-cloud, né? Nós não temos, assim, uma idolatria ou uma paixão por um ou outro fornecedor, ou nuvem, ou tecnologia, né? Mas sim aquela que melhor vai atender os interesses e o negócio, o nosso dia a dia. Outro desafio que eu considero que nós tivemos, e eu acho que ainda temos, tá? São construir soluções, plataformas, né, que sejam resilientes e que sejam, sim, de baixo custo, né? Quando a gente faz uma virada para a nuvem, se a gente for no modelo tradicional, o nosso custo ele pode vir a ser exponencial, né? Eu sempre reforço, né, e complementando o que eu falei, que a gente precisa ir para a nuvem por uma estratégia do negócio, e não simplesmente porque o meu concorrente está indo, ou porque eu estou vendo que o mercado está indo. Vão existir modelos de negócio, eu entendo, que a nuvem fará total sentido, vai trazer grandes benefícios, outros, talvez um modelo on-premise possa, naquele momento, ser mais adequado, né? Ainda quanto ao fator custo, tá, o Anderson, eu acho também a gente tem que, complementando um pouco até do que o Guilherme colocou, a gente tem que ver como é que a gente encara essa questão do custo, né? Fato, quando eu vou para a nuvem, eu acabo deixando de me preocupar com algumas coisas, né? Como equipamentos que estão ficando obsoletos, renovações de garantias de equipamento, e eu posso focar mais no meu core. E no caso especificamente da PG, nós somos uma empresa vamos falar assim, de software, né? Serviço, software, e com a adoção da nuvem, o nosso time passou a focar realmente muito mais na criação dos nossos produtos, começou a focar muito mais em linha de código, né, do que propriamente focar em uma preocupação grande com a infraestrutura. Sim, existe um fator preocupante, né, quando a gente fala de dólar hoje, né, a gente no início do ano aí tinha um dólar a 4,20, 4,50 e abril, por aí, meados de abril, o dólar acelerou, chegando a 5,70, né? Então, lá na PG, a gente está constantemente revendo essa questão de custos de ambiente, fazendo uma gestão financeira realmente bem de perto, tá? Fazendo ajustes sempre que nos permitam manter uma eficiência realmente necessária para as nossas aplicações. E só para fechar, eu acho que a nuvem, quando ela é devidamente administrada, ela não reduz ou incrementa custos, tá? Mas sim, ela acaba sendo um viabilizador de negócio. Esse, pelo menos, é o meu entendimento aí, Biscaia. Perfeito. Não, bacana, Matheus. Obrigado aí pela tua... Pode complementar, por favor. Não, só ia comentar porque eu acho que o pessoal está com problema do áudio e eu tô vendo aqui as mensagens do pessoal, acho que eles estão com problema no áudio aí de quem tá no YouTube.
Não, ok. O pessoal está fazendo aqui tá vendo já o link, e já para poder fazer a liberação aqui para a gente. Tá, joia? Legal. Bom, dando sequência aqui, o que a gente está vendo? Ele está promovendo a liberação da gente. Legal. Bom, uma microfonia aqui na minha... cenário, né, cenário atual que a gente tem, o Guilherme, o Matheus comentou ali sobre os benefícios, os desafios que estão tendo, né, e os benefícios que obtiveram com isso também. Como é que você enxerga ali na questão da transformação digital, né? O quanto isso é importante para o negócio? Biscaia, bom dia. Matheus, Guilherme, bom dia. Você me escuta bem? Sim. Perfeito. Não, eu acho assim, acho que os dois falaram pontos super importantes aqui, né? Eu acho que a gente vive um momento, né, não é de agora, né, faz um tempo atrás, em que a gente teve uma inversão, né, do fluxo de onde vinham as tecnologias que movem os negócios, né? No passado, tinha um fluxo que vinha dos governos, né, que faziam investimento, passavam depois para as empresas, chegavam depois, no fim das contas, nos consumidores, né? E na década passada isso inverteu, né? E você tem hoje as tecnologias vindo dos consumidores, né, de empresas que fazem temas que tocam, né, mais em consumidores do que negócios, invertendo esse fluxo para dentro das empresas, né? São as tecnologias de internet, são as tecnologias ligadas, por exemplo, aos smartphones e tudo mais. E o interessante é que isso aqui trouxe um desafio muito grande para as empresas, né, porque você tem o consumidor, né, e a cadeia para trás, muito mais nervosa e muito menos tolerante a demoras, a ser atendido de uma forma que não seja centrada na necessidade dele ou dela, né? Uma pessoa que vai, por exemplo, comprar uma música num marketplace, ela espera poder comprar a música, baixar ela ou acessar ela rapidamente, escutar tudo isso em segundos, né? E é interessante que essa expectativa, né, e essa experiência, né, é esperada por todos agora também nas empresas, né? E aí a transformação digital vai ter que atacar isso, né, que é você conseguir olhar para a experiência dos seus usuários ou dos seus colaboradores, a forma como o seu produto é oferecido e consumido, né, e aplicar meios digitais, tornar essa experiência o mais fluida possível. Quem consegue ter a experiência mais fluida, consegue ter o melhor resultado, né? Isso é um super desafio, né? Aí tanto o Guilherme quanto o Matheus comentaram, né, o Guilherme um pouco mais a dificuldade de partir de sistemas mais legados e conseguir atender essas expectativas, né? E o Matheus falou muito bem da questão de que, independentemente de como você faz isso, o foco sempre é o negócio, né? Então, eu acho que as empresas vêm fazendo isso, vêm trabalhando nisso, né? Muitas em estágios diferentes, né? Muito mais fácil para as empresas que nasceram com as tecnologias, as empresas que nasceram na nuvem, né? E mais difícil para aquelas que vêm de modelos mais tradicionais. Mas o fato é que cloud para tudo isso é uma base fundamental, né? Por quê? Porque isso pressupõe, né, como o Matheus colocou, flexibilidade e agilidade, né? Você só consegue se adequar à demanda do seu usuário, que está constantemente mudando, é um alvo móvel, você consegue ser rápido em atender esse negócio, e é muito difícil fazer isso com uma TI que é baseada basicamente em tecnologias que estão on-premises, na sua casa, no seu data center. Uma razão muito simples, né? Você tem uma limitação de dinheiro, tem uma limitação de tempo, uma limitação de pessoas, e com isso você não consegue, muitas vezes, atender esse passo. Então, o cloud vem poder ajudar exatamente nisso, né? Cloud permite, em tempos curtos, fazer movimentações rápidas, ter acesso a recursos, são recursos que seriam difíceis de conseguir implementar dentro de casa, né? E dão para qualquer empresa, você democratizam o acesso para todo mundo. Então, eu vejo que a transformação digital, a base dela é cloud, e vejo que nesse momento, como você comentou no início, Biscaia, a questão da crise que a gente vive e tudo mais, acelerou muito esse processo, né? E as empresas foram quase que forçadas a adotar tecnologias que talvez há 3 meses atrás, 4 meses atrás, pensariam 2, 3 vezes, muitas delas mergulharam de cabeça nisso, para poder atender as demandas desse momento, né? Então, a gente vai falar um pouco mais dos pontos ao longo da conversa aqui, mas acho que a base cloud é a base da transformação digital, né? Ainda que ela seja mesclada com temas ligados à cloud e temas ligados a tecnologias existentes das empresas, né? Mas ela é a base e ela foi capaz de ajudar muitas empresas a sobreviver, literalmente, nesse momento que a gente vive hoje.
Legal. Paraíso, obrigado aí pela tua colocação. É importante a gente entender esse texto de visão, né? A gente tem aqui o Matheus, o Guilherme, que são usuários na tecnologia, Paraíso aqui como fabricante e uso, e essas visões diferentes nos ajudam a dar um pouco mais de entendimento às ações. Eu queria colocar aqui também para vocês mais algumas informações, que é o seguinte, né? Na verdade, mais um bate-bola com vocês também, e aí eu vou direcionar aqui a pergunta para o Matheus sobre... Você comentou um pouquinho ali no teu discurso sobre algumas ações que você fez, mas quais dicas você poderia também compartilhar para quem está nos assistindo aqui também, aqueles que ainda não foram para a cloud e que gostariam de estar utilizando a tecnologia também? Que dica você daria para esse pessoal que quer fazer uma movimentação para esse uso de tecnologia? Eu só queria até complementar é inevitável realmente hoje a gente não falar de Covid, né? E eu sei que é um tema já bastante, só fala bastante, apesar da extrema relevância, eu não queria também me estender muito nesse tópico, mas quando se a gente não tivesse a nuvem hoje, né, lá na PG+, não trabalhasse com esse modelo, dificilmente a gente teria conseguido colocar 100% dos nossos profissionais para trabalhar remotamente de forma tão rápida, né? Em 3 dias nós conseguimos colocar todos os nossos profissionais em casa trabalhando com segurança. Um outro ponto até que o Paraíso colocou, da escalabilidade, enfim, o Guilherme também, dificilmente a gente teria conseguido escalar tão rapidamente os nossos serviços, as nossas plataformas, se a gente não estivesse trabalhando com esse modelo, né? Nós tivemos um incremento significativo de demanda por alguns dos nossos produtos e serviços. A gente é uma empresa digital que fornece serviços de relacionamento para o cliente, né? B2B. Nós acabamos, até por conta de todo esse cenário, tendo um incremento significativo de demanda, né? Em cima das nossas plataformas. Então, nosso time de tecnologia, desenvolvimento, infraestrutura, engenharia trabalhou forte, né? Mas também com rapidez provida pela própria nuvem, né? Para fazer as adequações necessárias, né? O número de informações que passaram também a trafegar no nosso dia a dia aumentou muito, e se não fosse poder de armazenamento e processamento, dificilmente a gente hoje ia estar conseguindo gerar a inteligência, os insights que o negócio precisa, na velocidade que ele precisa, né? Então, seja para possibilitar que as equipes trabalhem remotamente, criar novos modelos de negócio, escalar serviços, ou gerar inteligência para o negócio, eu entendo hoje que sem a nuvem, dificilmente a gente conseguiria na velocidade que o negócio, os clientes precisam hoje, tá bom? Então, aí respondendo quanto às dicas, eu acho que hoje eu não tenho dúvida que todas as empresas vão levar suas aplicações para a nuvem, né? Isso eu não tenho dúvida. A dúvida, eu entendo ser, como fazer essa virada de maneira realmente efetiva, né? Então, alguns pontos, algumas dicas, né? Assim que, primeira coisa é avaliar qual o melhor modelo de negócio, né? Melhor modelo tecnológico, né? Ou de nuvem para o meu negócio. Isso é muito importante avaliar. Não existe o certo ou errado, existe aquele que, se bem gerido, poderá trazer ganhos para o meu negócio. E não está simplesmente, eu entendo, na escolha da tecnologia, da nuvem, ou da tecnologia, ou problemas inerentes à infraestrutura. E eu digo isso por experiência própria no decorrer desses anos, né? A gente precisa, nessa virada para a nuvem, né, rever as nossas aplicações. Eu acho que esse é um fato muito importante. Tem alguns estudos que mostram que 70%, 80% dos problemas que a gente acaba tendo com relação à infraestrutura, ao ambiente nuvem, está muito ligado à aplicação. E a aplicação aqui eu estou me referindo realmente a código, né? Não basta eu ter uma super infraestrutura, eu posso contar com a melhor infraestrutura hoje, mas se a minha aplicação tiver um problema de código, eu vou começar a gerar lentidão e até mesmo posso gerar indisponibilidade. Então, esse é um item de rever as aplicações que está hoje na minha agenda do dia a dia na empresa, sabe? É um dos principais itens que a gente tem dedicado muita energia e atenção realmente para
corrigir e para melhorar cada vez mais as nossas aplicações, tá? Ainda de dicas, enfim, né? Eu acho que na gestão da nuvem, a nossa preocupação não deve, reforçando um pouco, né, do que eu coloquei, ser apenas na infraestrutura, né? Mas também do que roda hoje nesse meu ambiente, né? Quais aplicações, transações, APIs de negócio e principalmente experiência do cliente. Ter uma boa aplicação de monitoramento também, o Anderson, eu enxergo que isso é importante. Quando a gente olha as aplicações convencionais ou tradicionais de monitoramento, eu entendo que hoje grande parte ainda das aplicações elas não estão preparadas para monitorar esse novo ambiente. Esse ambiente de microserviços, de containers, de computação de borda, né? Então, esse é um ponto preocupante. E, por fim, o desafio que nós ainda enfrentamos lá na PG, e é o nosso foco hoje de momento, né, que é essa esteira do DevOps, né? Não apenas a gente fazer um deploy rapidamente, mas a gente identificar e corrigir rapidamente o eventual problema, né? Para as empresas, até um pouco que o Paraíso colocou, as empresas que já nasceram cloud, elas têm um pouco mais de facilidade disso. Um pouco mais, está mais no DNA, no mindset. Agora, as empresas que foram se adaptando ao longo do tempo, acabam tendo um pouco mais de dificuldade nessa jornada, né? Como eu aproveito esse momento de transição para a nuvem para já repensar todo o meu processo, né? O meu processo como um todo, né? Como eu posso tirar o máximo proveito dessa esteira de DevOps, por exemplo, na nuvem? Em outras palavras, como é que eu consigo introduzir automação no meu processo? Se eu continuar trabalhando da maneira que eu fazia anteriormente, eu não vou tirar o proveito da nuvem. Eu vou continuar, e aí falando muito de aplicação, que é o nosso dia a dia lá, eu vou conseguir continuar subindo código com problema, vou continuar demorando para resolver o problema, para corrigir. Então, eu acho que de forma macro, o Anderson, eu entendo que são esses algumas dicas aí que eu daria. E acho que sim, velocidade, a condição de você poder colocar recurso de forma rápida, você poder colocar a parte de desenvolvimento e fazer isso girar, principalmente no cenário que nós estamos, a velocidade é algo importante para o uso da tecnologia e para o uso das ações e principalmente continuidade de negócio, né? Perfeito. Guilherme, você agora, o que você poderia dar de dicas aí para o pessoal sobre a questão da tecnologia? Cara, legal. Vou tentar, obviamente, abordar aspectos complementares aí o que o Matheus colocou. De tudo que eu converso com o pessoal, acho que a primeira sugestão é nunca encarar um projeto de ir para a cloud como projeto, e sim como uma jornada. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Muitas vezes eu vejo discussões muito pontuais, né? Do tipo assim, puta, vamos fazer um projeto de migração para a cloud. Eu, de verdade, eu acho que, pelo menos em empresas de tecnologia com ambientes um pouco mais complexos, é difícil você olhar isso só como um projeto. Geralmente é algo que você estende ele um pouco mais no tempo. Então, a primeira sugestão que eu daria era assim, cara, pensa muito mais como uma jornada e vai fazendo as suas migrações passo a passo, em vez de tentar simplesmente olhar um projeto gigante, monstruoso, que às vezes você vai se assustar e vai achar que vai gastar milhões e milhões. Cara, fala assim, ó, eu vou para a nuvem aos poucos e vou fazendo essa migração dentro do que é factível tempo a tempo, até porque você vai aprendendo. Então, esse é o primeiro processo. O segundo elemento que na minha cabeça também faz muito sentido é não tentar encontrar o provedor perfeito, né? Eu acho que não existe um único provedor perfeito que vai atender 100% das tuas necessidades. Eu também acredito muito no ambiente de multi-cloud, assim, então existem demandas que você vai conseguir colocar em provedores específicos. Então, vou dar um exemplo simples, por exemplo, poxa, às vezes eu tenho um site que ele é feito lá em WordPress. Será que faz sentido eu colocar esse cara lá no IBM Cloud, lá na Amazon? Não sei, talvez exista um provedor bem específico que atenda exclusivamente aquela necessidade e para aquilo faz mais sentido você colocar. Então, escolha o provedor certo para cada uma das suas demandas. Acho que essa seria a minha segunda sugestão. A outra coisa que eu colocaria assim, é não subestimar a complexidade do processo em si. Muitas vezes a gente fala assim, então vamos fazer assim, vamos fazer a migração e tal, em especial quando você vai usar essas estratégias de multi-cloud, não subestimar a complexidade.
os contratos dos provedores, os modelos de negócio dos provedores variam, então você tem que entender quando você vai precisar de tráfego só entrante, só sainte, como que essas coisas vão conversar. Então, meu terceiro ponto seja realmente não ter pressa, sim, não subestimar a complexidade, né? Um outro aspecto que eu acho que ele é importante, muitas vezes as pessoas também não levam em consideração no começo do projeto, é a legislação. Existem algumas áreas onde a legislação ela tem restrição de alocação geográfica. Você precisa ter muito em mente se você pode ou não pode manter aqueles dados fora do território que você opera, território nacional, coisa desse tipo. Então, existem algumas indústrias onde você é obrigado a manter os seus dados dentro de uma localização geográfica, né, dentro do país, coisas desse tipo. Então, acho que esse é outro ponto que eu acho bem importante. E por fim, eu colocaria a questão da responsabilidade do ponto de vista de segurança. É óbvio que security faz parte do modelo de negócio do cloud provider, né? Então, eu sempre digo o seguinte, cara, de partida, com certeza você tem mais segurança no cloud provider do que dentro de casa, porque o cloud provider, ele vive daquele business, ele tem um monte de coisa que ele tem que fazer ali dentro para aquele business ser seguro. Porém, geralmente as questões de segurança estão muito mais ligadas a coisas que estão beyond the infrastructure, né? Então, além daquela infraestrutura que você está comprando. Então, a responsabilidade no fim do dia, ela é sua, né? Então, compreender bem o que está dentro daqueles escopos de segurança, dentro dos contratos, como é que esses contratos são geridos, para mim é uma outra coisa bastante importante aí nesse processo. E, obviamente, e sem jabá, não só referente a Eight, mas qualquer outro cloud broker, eu acho que se você não tem a experiência de você gerir multiprovedores dentro de casa, cara, olhar para talvez um cloud broker pode te ajudar nessa avaliação de qual é o melhor cloud provider para cada uma das suas necessidades. Assim como o Matheus comentou, nós também, lá na Softplan, temos vários cloud providers, cada um para uma coisa específica, e não é tão simples assim, às vezes, gerir toda esse multi-fornecedores. Então, acho que nesses seriam os elementos, assim, na minha cabeça, de ordem bem prática, eu colocaria num checklist, assim, para uma jornada de migração para cloud. Legal, bacana, Guilherme. Obrigado aí pelas tuas informações. Entendendo, né, e pegando um pouquinho do que vocês dois comentaram por enquanto aqui, a gente entende que velocidade, ação para a gente poder trabalhar, a continuidade de negócio, a gente poder ter a possibilidade de fazer um gerenciamento em multi-cloud, porque cada demanda é específica, a gente tem ações específicas para serem contextualizadas, então a gente tem que fazer aí uma atividade para isso. Então, a gente tinha parado aqui sobre a questão das dicas, né? Então, o Guilherme fez as considerações ali de dicas, o Matheus também. Eu queria ouvir o Paraíso também, Paraíso. O que você poderia dar de dicas para quem quer usar a tecnologia aí para a gente? Não, primeiro eu queria dizer que eu concordo completamente com a posição do Matheus e do Guilherme. Eles colocaram pontos bem interessantes. Acho que a primeira dica, Sky, é o seguinte: vive um momento hoje em que não existe uma desculpa para não se testar as coisas, né? Você consegue ter acesso à nossa Cloud IBM Cloud ou a outras clouds, você consegue testar tecnologia, você consegue ter acesso a serviços gratuitos, para que você possa entender conceitualmente as diferenças, né? E o Guilherme falou um pouco sobre isso, do que é você rodar o seu ambiente de TI de uma forma, né, mais privada, né? Ou você também estender ele para uma nuvem pública. Tá? E aí, em situações como essa que a gente viveu, de ter uma crise repentina e ter que levar milhões de pessoas a trabalhar em casa, né? Quem não tinha experiência sofreu muito mais. Então, mesmo que você não tenha uma utilidade imediata para tecnologias de cloud, é muito importante ser curioso. E a curiosidade hoje ela é muito barata, você consegue fazer isso de uma forma muito simples. Tá? Então, esse é o ponto número 1. Ponto número 2, né, de novo concordando aí, até o Matheus colocou esse negócio, a gente não pode colocar cloud como sendo torcer por um time de futebol, né? Usar cloud por usar cloud. Você tem que sempre pensar o seguinte: por que eu estou utilizando o cloud de acordo com as minhas necessidades de negócio, né? Sempre esse tem que ser
o boi que vai à frente do carro, né? Qual a necessidade de negócio que me faz utilizar cloud, né? Usualmente são necessidades de negócio ligadas a agilidade, flexibilidade, acesso a novos tipos de capacidades e tecnologias, né? A possibilidade de interagir com outros parceiros de negócio que eventualmente necessitam estar numa rede que vai estar fora da sua companhia. Então, é entender exatamente assim, por que eu estou fazendo isso, tá? Que tipo de benefício isso aqui traz, né? E o terceiro ponto é entender o seguinte, né, que o consumo de cloud, ele demanda um pouco mais de governança, né? Governança em todos os aspectos, né? Eu tenho que pensar um pouco melhor na questão de como eu vou consumir aquilo, quem pode consumir aquilo, como aquilo vai ser consumido. Eu tenho que olhar isso aqui por aspectos operacionais, né? Quem está tendo acesso aos meus dados, por que está tendo acesso aos meus dados. Eu tenho que pensar isso aqui por um aspecto também, a minha operação, que tipos de capacidades eu não tenho no meu time hoje têm que ser desenvolvidas, né? Então, o Guilherme falou um pouco a respeito disso, é realmente fazer as coisas de uma forma diferente, mais do que simplesmente pensar e pegar as coisas como se fazia antes e mover para a nuvem. Você até pode fazer isso como um passo inicial, mas o ideal mesmo é que você consiga repensar a forma como você faz as coisas. Esse é um ponto fundamental, tá? Fosse um pouco de segurança também aqui, tá? Em relação à segurança, né, e o Guilherme falou um pouco também sobre isso, eu acho que o tema de segurança é um tema hoje bastante já apaziguado, tá? Se você olha como os provedores de cloud como um todo trabalham, tá? Por definição, você gerenciar um negócio que ele vai estar atendendo não a um cliente, mas a centenas, milhares, milhões de clientes, você é forçado a ter um ambiente que ele, por raiz, tem que ser seguro, tá? Então você tem que pensar em como é que os dados são criptografados, tem que pensar como é que você faz meios de acesso à tua rede de uma forma segura, tem que pensar como é que você consegue fazer a parte de auditoria de uso dos recursos, como é que você consegue dar dicas para os seus usuários de como configurar o ambiente de uma forma segura. Então, eu digo assim, por natureza, serviços em cloud têm que ser seguros. Então, por que existem falhas? Você tem estudos que mostram o seguinte, que as falhas existem exatamente porque os usuários não se atentam a usar esses mecanismos, tá? Teve uma falha bastante relevante no ano passado, aconteceu com um grande banco nos Estados Unidos, que usou um outro provedor de cloud, eles tiveram mais de 100 milhões de dados de cartões de crédito vazados, tá? Quando você vai entender o que aconteceu exatamente, foi basicamente o fato de eles não estarem utilizando serviços básicos de segurança que aquele provedor também oferecia, tá? Então, eu diria o seguinte, como qualquer coisa nova para usar bem e usar da forma adequada, você tem que saber utilizar. Agora, quando bem utilizado, já é pacífico, é um consenso hoje, que você consegue ter muito mais segurança em ambientes de cloud pública do que você acaba tendo em ambientes privados. Até porque em ambientes privados, você tem uma falsa tranquilidade que isso aqui está dentro de um ambiente que eu controlo fisicamente, então você não vai ter algum tipo de problema. Quando, na realidade, a maior parte dos problemas, dos vazamentos de dados, por exemplo, vem das próprias pessoas que trabalham nas empresas. Ou por algum tipo de falta de cuidado em lidar com os dados, ou algumas vezes mesmo por algum tipo de ato malicioso. Então, são algumas dicas básicas aqui. Cloud, tem um colega do time que fala o seguinte, cloud é para todos, mas não necessariamente para tudo. Então, pensar em usar a tecnologia de cloud é algo completamente razoável e vai ser útil para todos, mas você tem que entender quais são as áreas, negócios, aplicações, necessidades para aplicar aquilo. Legal, maravilha. Paraíso, obrigado pelas informações. São, acho que assim, o pessoal que tem dúvidas, né, tem preocupações, será que vou? Acho que essas dicas que vocês deram, Guilherme, Matheus, Paraíso, são importantes para talvez desmistificar algumas tabus, né, em uso da tecnologia para suas frentes. E acho que o importante aqui realmente a gente ter uma visão mais ampla daquilo que a gente pode estar usufruindo. Concordo que nem tudo vai para a nuvem, tem coisas que precisam ser rodadas localmente, né? Tem algumas exigências operacionais para isso. Mas a ITA, ela também, eu acredito que ela é uma jornada, né? Ou seja, são coisas que você vai identificando, montando e estruturando essa jornada para que você possa ter o sucesso e fazer, para quem ainda não é usuário, não usa nada de tecnologia em cloud, você fazer todo um planejamento e uma migração, ou seja, você construir essa jornada para que você tenha o sucesso. Olhando justamente tua parte básica de operação, exigência, né, daquilo que você vai estar precisando colocar, continuidade de negócio, segurança, que tipo de infraestrutura você vai disponibilizar para essa ação e, com isso, você poder ter sucesso nessa utilização. Muito obrigado aí pelas informações, dicas, é importante para o pessoal conhecer. Bom, e como rodada final aqui de perguntas, né, e daquilo que já foi comentado, né,
inicialmente aí sobre mercado, tecnologia, futuro. Como é que é a visão? Como é que vocês enxergam a visão de futuro sobre o uso da tecnologia após a situação que nós estamos? Na verdade, a gente vive realmente no mundo, num momento de talvez de algumas incertezas, né? Para alguns são incertezas, para outros tem algo muito claro sobre aquilo que querem fazer. A gente não tem ainda uma visão do que vai acontecer daqui para frente, mas algo é fato, né? A economia já mudou, a forma da gente fazer negócios mudou, a forma da gente interagir, né? E todo o relacionamento entre negócios são feitos por pessoas, e essa maneira de interação ela está sendo diferente, a gente está se adaptando a uma nova forma, mas eu queria que vocês compartilhassem a visão de cada um de vocês sobre futuro. Como é que seria, como é que vocês enxergam o futuro de uso de tecnologia pós-pandemia? Começar contigo, Matheus, pode ser? Claro, podemos começar sim. Bom, eu acho que uma coisa é fato, né? A gente estava comentando aqui nos intervalos a própria questão do trabalho remoto, né? Uma mudança de mindset de muitas empresas com relação a essa modalidade de trabalho, que muita gente tinha um preconceito, principalmente com relação à produtividade. Eu acho que isso, para muitas empresas, e até pelo que eu vejo de outras empresas comentando, isso foi para o ralo, né? Porque viu-se que é possível sim manter. Lá no nosso caso, inclusive, a gente melhorou nossa produtividade, melhorou um fator que é a sinergia entre áreas, né? Nós passamos a adotar práticas comuns ao desenvolvimento, como a rotina do daily, né? Que a área de desenvolvimento já executava. A gente passou a adotar essa rotina para toda a empresa, né? E isso melhorou, assim, o acompanhamento de tudo, inclusive na área de operação. Mas, independente da arquitetura ou fornecedor, eu acho que a gente precisa ter a nuvem em mente, né? Pois ela é uma aliada para viabilizar os negócios. E nessa jornada para a nuvem, sim, a gente tem empresas que estão em momentos diferentes. E é fato que esse momento que a gente vive hoje, com essa pandemia, ela acelerou essa jornada para a nuvem, né? Nas empresas que já têm mais maturidade, né, e que já trabalham na nuvem há mais tempo, a gente começa a enxergar algumas coisas novas, assim, né, como a questão de nuvens autônomas, enfim. Como eu não me preocupo mais com as operações de TI do meu dia a dia, né? Assim, a gente acaba tendo automação de processo, a gente acaba tendo provisionamento automático no processo de monitoramento, gateways de qualidade de processo, do desenvolvimento, todo o processo de CI, CD, totalmente integrados e automatizados, né? Isso, sim, já é uma realidade, né? A gente sabe, mas a gente não fala apenas de tecnologia aqui, a gente fala de uma outra questão que é a parte cultural, né? E aí isso envolve a parte cultural ajuda a empresa a chegar nesse nível de maturidade, né? A gente tem hoje ferramentas fantásticas para essas automações que eu comentei, o Ansible é um exemplo delas, né? Mas sinceramente, eu ainda tenho dúvidas de qual é a maturidade das empresas, ou de grande parte, desculpe, das empresas no Brasil com relação a esse processo, tá? E eu vejo um ganhar de força com relação a esse momento que a gente vive. Eu vejo também um ganhar de força de algumas tecnologias complementares, impulsionadas, inclusive, não só pela pandemia, mas pela nuvem, principalmente pela nuvem, né? A gente falou de segurança, a gente fala de inteligência artificial, a gente fala de computação de borda, a gente fala de big data, a gente fala de analytics, né? Essas tecnologias, eu entendo elas convergem, né? E vão trazer resultado para os negócios atuais e nossos parceiros, clientes, enfim. Essa adoção em alta escala da computação em nuvem, do Big Data, do Analytics, enfim, essa capacidade de coletar informações dos nossos clientes, interpretar o cenário e aplicar inteligências de negócio, né? Isso tudo só foi possível pela computação em nuvem, e é fato que extremamente acelerada por esse momento que nós vivemos atualmente. Aquilo que já foi comentado anteriormente, né, e cada um de vocês fez aí um ponto a respeito disso, a gente vive um momento que o não uso retroagir, né, da tecnologia,
e que ela se torna muito mais evidente e daqui para frente ela vai ser algo básico para qualquer tipo de negócio, né? Então, você não ter o uso disso, principalmente nessa situação, né? Como foi comentado, o Paraíso comentou um pouquinho ali na frente, o Guilherme também, de você ter a possibilidade de poder disponibilizar um aplicativo, um app, para fazer um processo de entrega, para fazer uma consulta, para você ter uma informação mais rápida, para você conseguir entregar um valor para aquele que está consumindo o uso, ela é primordial e o futuro disso realmente, né, é você cada vez mais usufruir. Então, você mesmo comentou aí, Big Data, inteligência artificial, né? Então, os usos de IoT também, né, para você vincular algumas acessos de dados aí de forma automatizada. Obrigado aí pela tua visão, Matheus. Guilherme, queria ouvir você. Como é que você enxerga o futuro para o uso da tecnologia? Eu sou bem pragmático assim, com as coisas de tecnologia. Acho que olhando para a cloud, eu vejo a seguinte perspectiva. Eu gosto de comparar com o mercado de energia e telefonia. À medida que a gente vai evoluindo, as coisas vão se tornando mais seguras e mais simples de você aplicar. No passado, as pessoas talvez faziam sua própria geração de energia e depois isso foi ficando irrelevante e hoje em dia todo mundo consome energia de provedores públicos sem muito pensar nisso, né? E mesmo assim você tem algumas empresas que por algum motivo ainda precisam de complementar ou fazer a sua produção de energia, que acho que é um pouco do que o Paraíso estava falando. Todo mundo pode usar, mas eventualmente alguma outra aplicação precisa de uma definição ou de um uso mais específico que não permita você usar um provedor, né? Telefonia é a mesma coisa, o fato de existir telefonia pública aberta não elimina que algumas empresas tenham seus sistemas locais de telefonia para alguma coisa mais pontual, para uma aplicação específica, por exemplo, como um call center. Então, eu acho que essas coisas elas vão se equilibrando. Então, se eu fosse responder de uma forma muito direta, assim, eu acho que é um caminho natural com o amadurecimento da tecnologia que a maior parte das coisas passem a ser consumidas através de cloud providers, porque isso vai se tornar mais fácil, mais barato e muito mais eficiente. Então, eu acho que a questão da pandemia e tudo, ela é muito mais um acelerador cultural do que qualquer coisa, algo muito mais para despertar que aquilo existe, mas independente deste momento que a gente viveu, na minha opinião, a gente naturalmente ia caminhar já para esse universo, porque é um universo que a tecnologia tá levando as pessoas, né? O próprio fato de cada vez mais a tecnologia ser complexa necessita dessa camada de abstração para que as pessoas possam usar a tecnologia. De novo, voltando para a telefonia, imagina as pessoas que não são da área de telecom ou de tecnologia, né? Minha filha, sei lá, de 9 anos de idade que ela vai fazer, ela pega o telefone, ela usa o telefone. E toda a complexidade que está por trás dela foi absolutamente abstraída, né? Então, eu vejo da mesma maneira. Eu acho que é um processo normal de abstração de algumas complexidades que ficam restritas aos seus agentes de uso direto, que são os provedores de tecnologia, os provedores de infraestrutura. Então, essa é a minha forma de imaginar, pelo menos, os próximos caminhos em relação ao futuro, do ponto de vista de uso de cloud providers. Maravilha, perfeito. Obrigado, Guilherme. Paraíso, queria ouvir você agora. Como é que você enxerga aí o futuro para o uso da tecnologia também e o uso de cloud? Não, tá ótimo. Primeiro, de novo, os pontos aí do Matheus e Guilherme, super bons também. Eu queria só complementar com 3 coisas, tá? Acho que a primeira que a gente tem aqui é que a gente a gente recebeu no Brasil, particularmente, uma chacoalhada com a crise, né? Com um tema que a gente sempre discutiu, recuperação de desastres e tudo mais, mas sempre fez de uma forma mais ou menos, né? Nunca foi uma coisa que no Brasil, um país que não tem grandes tipos de desastres naturais e tudo mais, mas não foi uma preocupação muito presente na maior parte dos negócios, né? Eu acho que para nós fica claro hoje que, olha, a gente tem que ter uma preocupação sim, existem outros tipos de problemas que podem acontecer, e a nuvem, como eu comentei antes, foi um fator fundamental para ajudar a mitigar os problemas que vieram de um desastre, né? Nesse caso um desastre de saúde sanitária, né? Para poder resolvê-lo, né? Então esse é o primeiro ponto.
O segundo ponto é que, dado isso, a gente teve uma aceleração intensa, né? E concordo com o Guilherme que isso ia acontecer naturalmente, mas existem algumas estimativas de que talvez o processo de adoção das tecnologias, por conta dessa crise, tenha se acelerado em até 10 anos em algumas indústrias. Tá? E quando isso acontece, esse gênio não volta para a garrafa, né? Ele acontece, as pessoas adotam aquelas tecnologias, isso passa a ser a nova forma de se fazer as coisas. Tá? Então, acho que vai ser um desafio, né, que todos entendam, né, as empresas entendam que isso não é uma coisa temporária, não vai ser feito durante algum tempo só, e que depois as coisas voltar a ser como elas eram. Não vão voltar a ser como elas eram. Né? Por exemplo, tem muitas empresas colocando que vão passar a reavaliar fortemente a utilização de real estate, de prédios, de escritórios e tudo mais. E algumas estão dizendo, inclusive, que vão ter home office para sempre e vão parar de utilizar escritórios para alguns tipos de atividades. Então, a gente realmente vai ter uma situação de trabalho, de negócio, de acesso a meios, que vai ser diferente do que era antes. Tá? Então, é fundamental que a gente aprenda com esse momento, a projetar já como é que as coisas vão ser nos próximos 6 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos. Porque houve uma aceleração muito forte aqui. Tá? E o último ponto que eu acho, Biscay, que é um ponto fundamental, de novo, o Guilherme colocou um ponto super bom, que é o seguinte, tá? Eu vou falar uma coisa que pode parecer engraçada, mas vamos explicar. Cloud precisa desaparecer. Tá? O que significa isso? Todas as tecnologias que deram certo, elas depois de um tempo elas desaparecem, elas passam a ser tão simples de utilizar e tão integradas ao seu dia a dia que você não percebe mais elas. Tá? Em alguns aspectos, cloud é assim, né? Quando você acessa a sua conta na Apple, né, o seu armazenamento lá no Google Fotos, você não está se preocupando com onde aquilo está, como aquilo funciona, isso desapareceu. Tá? Isso não é uma realidade ainda hoje para consumo de cloud. Você consome IBM Cloud, você consome outras clouds, você vai ter particularidades de cada uma delas. Se você quer integrar a nossa cloud ou outras clouds com ambientes que estão dentro do seu data center, você tem que se preocupar com uma série de coisas. E há uma necessidade, né, que vai ser, de novo, um caminho natural, como o Guilherme comentou, de que essas coisas passam a ser, o consumo disso para ser feito de uma forma que seja transparente para o usuário final. Se eu vou rodar uma aplicação e ela foi desenvolvida no meu ambiente interno, eu quero colocar ela em uma nuvem privada, numa nuvem pública ou em 5 nuvens públicas, isso tem que passar a ser algo muito natural e feito de uma forma que seja quase que transparente para os usuários. Tá? Então, acho que essa é a nova grande fronteira que já está aqui, já tem uma série, IBM tem ferramentas e está trabalhando em vários meios para poder fazer isso hoje, com toda a discussão de OpenShift e tudo mais. O mercado tem outras ferramentas buscando isso também. Mas eu diria que essa é a grande fronteira hoje. Tá? Os temas de nuvem já estão apaziguados, já, todo mundo vai usar nuvem. A questão de se nuvem é útil ou não também é um tema que me parece que ainda está pacificado, não tem uma questão. A questão é como é que eu faço, dado que isso é uma realidade, como é que isso passa a ser algo que eu consigo consumir de uma forma transparente. Tá? E essa é a grande fronteira hoje que eu diria para os próximos 10 anos aqui, de todas as tecnologias voltadas à cloud. Perfeito, Paraíso. Cara, obrigado aí pela tua visão, Guilherme também. Para a gente encerrar o nosso webinar aqui, nosso Papo Cloud, eu queria encerrar aqui com uma brincadeira rápida, um minutinho aqui falando sobre mitos e verdades de cloud. E aí eu vou fazer um bate-bola com vocês aqui, colocando uma pergunta para cada um de vocês sobre mitos e verdades, e aí vocês respondem se é mito ou verdade sobre o tema, tá? Guilherme, começar contigo, pode ser? Mitos e verdades. Cloud não é segura. Cara, eu acho que é um mito, mas eu gostaria só de talvez fazer um rápido complemento da minha visão. Eu vejo dessa seguinte forma. Eu acho que a questão da segurança na cloud está ligada à tua decisão de quão especialista é aquela cloud que você está comprando. Quanto mais especialista é o serviço que você comprou, talvez a tua preocupação de segurança compartilhada, como eu comentei na minha outra resposta, seja menor. Ou seja, se você compra lá o serviço do Google Fotos, como disse o Marcos Paraíso, é muito específico. Então, tudo está sendo cuidado pelo teu provedor, tua preocupação compartilhada é menor. Quando você compra clouds mais generalistas, a tua preocupação compartilhada é maior. Então, se você comprou, por exemplo, uma instância de um servidor e você vai subir o serviço nesse servidor, você está colocando um monte de coisas ali dentro que o teu provedor de serviços não está olhando. E aí você tem essa responsabilidade compartilhada. Então, para mim é um mito, acho que a cloud ela é segura, desde que você entenda o teu grau de responsabilidade com aquilo que você está usando. Ok, maravilha. Obrigado. Matheus, mito e verdade.
Cloud reduz complexidade do negócio? Fato, a cloud reduz a complexidade do negócio. Eu falei um pouco antes, né, mas eu entendo que a nuvem, ela contribui e é um habilitador de negócio. Maravilha, obrigado. E, Paraíso, para você aqui, mito e verdade. Provedores, né, os provedores de cloud, têm acesso aos dados armazenados dos seus clientes? Mito ou verdade? Mito, você tem acesso, você pode ter acesso aos dados brutos, mas, de novo, se você usar da forma adequada, criptografando os dados, os provedores não têm acesso. Inclusive, no nosso caso, a gente chega ao ponto de poder ter o que a gente chama de keeper on keys, em que as chaves de criptografia nem mesmo sob posse da IBM ficam. Então, isso aqui é um mito, com certeza. Legal, maravilha. Bacana. Mais uma vez, eu queria agradecer aí a presença. Estamos encerrando aqui o nosso webinar. Obrigado aí, Guilherme. Obrigado, Matheus, Paraíso, por disponibilizar o tempo de vocês para a gente bater esse papo aqui, um pouquinho falando de cloud, trazendo um pouquinho mais de informação a respeito aí sobre a jornada, né, mitos e verdades que a gente acabou de fechar aqui, experiência que vocês tiveram com isso, sucesso também. Mais uma vez, eu queria agradecer imensamente aí a presença de vocês, o tempo, e desejar aí sucesso aí para cada um de vocês. Uma ótima semana. Muito obrigado. Valeu, obrigado, Skya. Obrigado, um abraço. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau. Valeu.